Shalom Aleichem, senhores da lei, paz seja sobre vós. Eu sou Neljan Rodrigues e esse é o vídeo sobre o rico e o Lázaro. É o primeiro de uma série de 2 vídeos, preferi dividir em 2 para não ficar um vídeo muito longo. Nesse vídeo analisarei se esse trecho do rico e do Lázaro é uma história, se é algo literal, ou se é uma parábola, ou seja, apenas uma alegoria para ensinar uma moral. Aqui eu trouxe o argumento dos dois lados, o argumento daqueles que acreditam que é uma história e o argumento daqueles que acreditam que é uma parábola. Vamos analisar os dois e ver qual deles tem mais coerência. Primeiro, aqueles que acreditam que é uma história afirmam que Yeshua conjuga o verbo haver no passado, ou seja, dando uma ideia de que aquilo ali realmente existiu em algum lugar do espaço-tempo. Porém, os que afirmam isso esquecem-se ou não conhecem que lá em 2 Samuel, no capítulo 12, versículo 1, o profeta Natan, quando é usado pelo Eterno para repreender o rei David pelo seu homicídio e adultério, ele também usa uma parábola. Não existem dúvidas de que o profeta Natan utilizou uma parábola e o profeta começa a sua parábola dessa mesma forma: havia um homem. Então esse primeiro argumento para dizer que era uma história está totalmente refutado. O segundo argumento daqueles que acreditam que é uma história é que nomes próprios não podem estar em parábolas. Quem foi que afirmou isso? Eu coloquei várias interrogações aqui, porque eu não sei de onde as pessoas tiram esses argumentos. Vamos analisar agora os argumentos daqueles que acreditam que esse trecho é uma parábola. O primeiro argumento, que eu acho fantástico, é que todo rico vai sofrer no pós-morte. Você pode acompanhar no versículo 25 de Lucas 16, que Abraão justifica que o rico está sofrendo no pós-morte simplesmente porque foi rico durante a vida, simplesmente porque viveu uma vida boa. Então significa que todo aquele que viveu uma vida boa vai sofrer no pós-morte, todo aquele que viveu uma vida ruim vai gozar no pós-morte, porque literalmente é isso que está escrito. O rico não foi para o sofrimento porque era avarento, o texto não diz isso, e Abraão, no versículo 25, explica muito claramente que o rico está sofrendo porque teve uma vida confortável. E Lázaro está sendo confortado porque teve uma vida o oposto disso. Ou seja, totalmente incoerente se esse trecho for literal. Por isso que eu defendo que esse trecho é uma parábola. Segundo argumento, lá em 2 Reis 2:9, afirma que o físico é que vai para o Sheol, ou Hades, já que Sheol e Hades significa literalmente sepultura, então não é um lugar em outra dimensão. Assista os vídeos anteriores, possa ler o link aqui na descrição do vídeo para você entender o que eu estou falando. Outra coisa, só um está no Hades, onde as escrituras afirmam que todos vão para o mesmo lugar após a morte, inclusive os animais. E além de eles estarem em lugares diferentes, aparentemente falando, eles estão conscientes e conversando, o que é totalmente contrário a Eclesiastes 9:10. Observe o texto aqui do lado. No Sheol, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Ou seja, se eles estão conscientes e conversando e aquilo ali é um fato, é uma história literal, então Eclesiastes 9:10 está totalmente errado, totalmente incoerente, porque ele fala aqui que não existe sabedoria alguma, não existe conhecimento, não existe obra nem projeto, totalmente oposto do que lemos nessa parábola. Por isso que tem que ser uma parábola, ou então a Bíblia entra em contradição. Outro argumento também muito bom é que, literalmente falando, pelo que está escrito, Abraão consegue acompanhar a vida de seus descendentes. Ele fala de Moisés, fala dos profetas. Moisés nós sabemos que é tataraneto de Abraão. Existe uma das religiões dos gentios que acredita que os mortos conseguem acompanhar a vida dos vivos aqui na terra. E sabemos que isso é totalmente antibíblico, totalmente incoerente com a Torá e os profetas. Outra coisa também é que o rico foi condenado apenas por ser rico.
antes de ter um julgamento, o que é totalmente incoerente também. Se na lei dos homens, que é uma lei imperfeita, não acontece isso, quanto mais na lei do Eterno. Existem vários outros argumentos também sobre isso. Esqueci algum? Comenta aqui nos comentários, ou argumento defendendo que é uma história, ou argumento defendendo que é uma parábola que eu não coloquei aqui. Você também pode compartilhar essa informação e caso deseje estudar mais, inscreva-se no canal e ative as notificações clicando aqui no sininho. Esse aqui é o endereço da minha página no Facebook, também postarei na descrição do vídeo e aguarde a parte 2 desse estudo e que o Eterno seja conosco sempre.